Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje aqui nesse podcast sobre cirurgias plásticas. Vou apresentar a Integra para vocês. A Integra é nossa empresa de saúde complementar. Nós estamos em São Paulo desde o início do ano com esse projeto. E é uma empresa que atende parceria tanto médicos, cirurgiões vascular, cirurgião plástico. Hoje nós estamos estendendo também parcerias com obstetras, ginecologistas para atender as gestantes. Qual que é o nosso trabalho complementar na Integra? Hoje a gente atende as pacientes pós-operada, faz o pré também, mas principalmente o pós. Atendimento em domicílio. Então, tem alguns médicos aqui em São Paulo que já são nossos parceiros, A gente tem aí uma conexão, uma parceria, e a gente faz o atendimento São Paulo toda, tá? Nós temos uma equipe na Integra, que são profissionais qualificadas, especialistas em pré e pós-operatório, trabalho com a metodologia da linfoterapia, e eu sou fundadora da Integra, e eu que sou líder e treino essas profissionais. Então, assim, por mais que elas já são formadas, especialistas, elas passam por um treinamento comigo, onde a gente faz um atendimento padrão, A gente atende com uma linha de raciocínio, todas da mesma forma, para a gente entregar essa excelência mesmo nos atendimentos. Então, eu fico como líder, mas eu atendo também. Eu pego alguns atendimentos em domicílio, junto com a equipe também. A Angélica está aqui, minha sócia. Fala um pouquinho, se apresenta, Angélica. Sou a Angélica, sou sócia da Débora na Integra. Não sou da área da saúde, estou ali na parte administrativa, mas confesso que eu estou amando esse mundo de pós-operatório. Estou aprendendo muito com a Débora. E a Integra realmente tem um propósito muito interessante, que é levar a excelência no pré, no intra e no pós-operatório. E hoje a gente está aqui com a Nath. Aí a Nath vai falar um pouquinho dela também, sobre o trabalho dela, que é muito interessante. Pode falar, Nath. Bom, meninas, muito obrigada pelo convite. É um assunto que eu domino muito como paciente e me interessa bastante. Então, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Falando um pouco sobre a minha empresa, eu sou uma empresária formada em Relações Internacionais. E eu tenho uma empresa hoje de cross networking. Pode colocar meu Instagram aqui? Pode. Então tá aí para vocês, pessoal. Para quem não conhece, é uma empresa de cross networking, ela faz a parte de relações públicas, que basicamente é conectar influenciadores com marcas, com podcasts, com eventos, a parte de mailing e e-mail marketing. Então, por exemplo, vocês têm um evento ou uma divulgação de um serviço, de um produto, e vocês querem que milhares de pessoas conheçam ou saibam do teu evento, eu tenho um mailing de mais de 40 mil pessoas, e-mails quentes, que eu pego a arte de vocês, o convite, e disparo via e-mail marketing para todas essas pessoas. Faço também collabs, então eu junto duas marcas para um mesmo propósito. E também tem a parte de eventos corporativos, que basicamente é a produção 360 e assessoria de um evento corporativo. Então, por exemplo, vocês querem colocar a empresa de vocês, a marca de vocês, um evento de final de ano, 100% corporativo, eu produzo esse evento 360, como a localização, o espaço, querem um brunch, querem um restaurante, querem uma balada, por exemplo. E aí também a parte de patrocinadores, que a gente é muito forte, inclusive patrocínios de podcasts. Que legal. A gente pode buscar aí patrocínios para vocês em relação a médicos, clínicas de estética, acho que faz todo sentido. Claro. E patrocínios em geral, assim, de marcas. Então, marcas agora eu tô pegando, aí, como eu comentei, tô com bastante Réveillons aí, fazendo patrocínio para eles. Então, estamos bastante fortes aí, temos mais de 800 marcas próximas de nós, com contato para conseguir fazer, conectar, patrocinadores com eventos, marcas, enfim. Então, basicamente, esse é o core business da empresa. E, Nath, fala um pouquinho de como a gente se conheceu. Ah, perfeito. A gente se conheceu pelo meu evento, meu grupo de mulheres empreendedoras e líderes empresariais. Muito legal. Chamado WMeet. Sigam aí também o @WMeet de encontro em inglês. Coloquem aí na tela. O WMeet é um grupo que a gente criou com o intuito de conectar mulheres empreendedoras e líderes empresariais. Foi aí que eu conheci essas duas empresárias de sucesso. Já um jantar lindo, né, Angélica? Exatamente. Então, já estou em contato com uma pessoa de lá também. Perfeito. E as conexões, enfim, sendo bem breve aqui, as conexões acontecem de verdade lá e a gente manda para o nosso grupo de WhatsApp oficial. E é onde as conexões acontecem. Inclusive, eu vou convidar vocês duas para um Empresária Day,
que é vocês poderem divulgar o trabalho de vocês, a empresa de vocês, com um grupo fechado extremamente, exclusivamente para vocês duas. Então, isso é uma coisa que poucas empresárias têm esse privilégio no nosso grupo. São mais de 200 mulheres no nosso grupo. Então, vocês têm essa abertura aí para divulgar, porque é um assunto que toda mulherada, né, vai querer saber. Já vamos daqui, já. Boa. Assim, vou falar um pouquinho, viu, gente? Ela entrega mesmo. Vai ter um trava-língua aí de entrega. Eu vou até falar pra Nath comentar aí como que a gente se conheceu, né? Porque eu precisava de uma influência, de uma pessoa, de uma mulher com engajamento legal. Pra que gente, realmente tivesse engaja, uma influência. Né? Pra poder participar, pra estar participando desse podcast sobre mulheres também que já fizeram cirurgia plástica, né? E eu fui em algum desses grupos que eu participo hoje, né? De mulheres de business, empreendedoras. E me indicaram a Nath. Ó, tem a Nath, entre em contato com ela. Entrei em contato com a Nath, a gente começou a falar ali, já super deu certo, né, Nath? A gente combinou já, ela aceitou o podcast. E eu falei, Nath, é o seguinte, para divulgar qualquer trabalho nosso, precisa conhecer, né? E eu falei, ó, eu vou até a tua casa, e você vai conhecer meu trabalho, realizar uma drenagem em você, né, Nath? Sim. Já combinamos, ela falou, lógico, né? Que mulher que nega uma drenagem, né, gente? Exatamente. E aí eu fui em domicílio, atendi a Nath, fiz a drenagem dela, espero que ela tenha gostado, né? Então, comentando sobre isso um pouco, primeiro de tudo, eu acho... Muito obrigada pela oportunidade de conhecer o seu trabalho, né? O seu serviço. E é muito importante a gente colocar aqui que hoje em dia está muito banalizado, né, influenciador. Então, o que é realmente muito, influenciador? É o que tem 1 milhão de seguidores ou eu que tenho, sei lá, 7 mil seguidores? E a gente trouxe isso também no Instagram, que foi algo que eu não tenho seguidores como uma influenciadora. Foi tem, geralmente. Foi a primeira coisa que você me falou. E você falou, nossa, Nath, veio tanta cliente depois de você, porque realmente eu me importo de postar aquilo que eu realmente gosto. Claro. E quando eu te enfatizei que eu gostei, sinceramente, é porque eu gostei muito. E a foto do antes e do meu depois... Não deixa mentir, né? Não deixa mentir, E uma exatamente. coisa que eu faço também, que eu sempre falo pra Angélica, que é importante. Eu mostro a foto do depois imediatamente para paciente. Ali na hora, no meu celular. Antes de colocar, antes de montar, de ir lá pro aplicativo para colocar lado a lado, eu faço questão. Isso é muito legal. Porque aí não mente, né? Tipo, Photoshop, ou então ela arrumou. Então, isso eu sempre fiz questão. Eu termino de bater a foto e eu mostro imediatamente, no meu celular ainda, para paciente. Eu até quero comentar que eu recebi 2 comentários de amigos meus íntimos, tá? O meu irmão é um deles, comentando, nossa, estava grávida? Porque eu tava com a barriga super inchada. E aí, depois eu fiquei super magrinha. E eu achei muito interessante, Dédia, você... e sem querer puxar saco, falando a real mesmo. Eu já fiz drenagem com muitas mulheres diferentes, assim. E não preciso falar mal das concorrentes de vocês, não é sobre isso. Mas você chegar e me explicar como funciona uma drenagem, hoje eu sei selecionar quando uma drenagem realmente é boa ou não. Porque antigamente eu selecionava pelo carinho, pelo quanto era gostoso. Então quanto mais força, mais tá pegando. Você tava recebendo uma massagem, na verdade. A polêmica. Exato. Então, quanto tá mais... Ainda mais eu que tenho bastante músculo, demora muito pra eu sentir, sabe? Não é uma coisa que você colocou a mãozinha ali, eu já sinto uma drenagem. Então, eu tinha muito na minha cabeça que a drenagem boa era aquela que apertava. E você me mostrou de várias formas, e aí eu acho que você tem mais propriedade para falar, que a drenagem não é sobre força, não é sobre carinho, não é sobre ir, voltar, enfim. Eu não tenho domínio para falar sobre isso, mas eu gostei muito. No início, eu não falei sobre a minha formação também, né, gente? Só falei que eu sou fundadora, mas eu sou professora de biologia, então eu sou bióloga esteta. Então... professora de fisiologia. Então, essa paixão por falar de fisiologia, né, por entregar esse conhecimento, em mim é muito forte. E faz um diferencial muito grande. Eu falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. Passa o conhecimento e a informação para paciente ali na hora. Que é o que a gente passa também para as profissionais, para elas passarem para as pacientes. Né? A nossa equipe todas, na hora, no momento do atendimento, da drenagem, da sessão, explica fisiologicamente o que está acontecendo ali. Né? Por que não existe dreno-modeladora? Por que não existe esse monte de invenção que a galera coloca? Então, assim, isso é meu. Eu faço com todas as pacientes que deitam na nossa maca, para poder receber o nosso tratamento, a nossa drenagem, eu explico. Isso aqui
De acordo com a anatomia e com a fisiologia, isso aqui é drenagem linfática. É uma drenagem mais uma aula. Não, e foi interessante. Exato. E foi tão natural, foi interessante que foi muito natural, porque a gente, quando você chegou, eu falei pra você, falei, Dé, obrigada, né, por você estar me dando a oportunidade de conhecer uma drenagem sua, mas só vou postar se eu realmente gostar, porque eu não sou influenciadora, eu não ganho pra postar, eu não tenho 200 mil seguidores, então eu vou postar se eu realmente gostar. E eu postei porque todo mundo, meus poucos 7 mil seguidores que me seguem, realmente tá sabem que o que eu posto é real, é verdade, porque eu não tenho isso de ganhar pra fazer. Não, Então, eu postei e logo um monte de gente chamou, porque viu meu antes e depois. Tem até comentário de amigos homens que pouco se importam com drenagem, mais ou menos. Menos que as mulheres, pelo menos. E aí falou, nossa, o que aconteceu? Aí tinha um filho aí dentro e saiu. E quem é magro acha que não precisa da drenagem, E as né, minhas Dé? amigas, Mas realmente e conhecidas, até pessoas que me conhecem, né? Não são minhas amigas e foram até você, vieram com feedback extremamente positivo. Isso foi não muito bom. só do Isso é resultado, gratificante. não só do resultado físico, mas pela lição que você deu. Porque é isso. Hoje, eu sei quando eu chego num lugar se a drenagem é boa, é real ou não. Porque real. gostosa ou não gostosa, isso agora não importa mais. Importa o resultado que ela realmente vai fazer pra mim nos próximos dias. E eu sempre explico assim, ó, paciente quer relaxar, tá tensa, quer relaxar, contrata massagem relaxante. Drenagem linfática é relaxante também? É. Porém, ela tem o objetivo dela, que é edema, que é retenção de líquido, que tem que seguir uma anatomia, uma fisiologia. Então, assim, mas eu quero relaxar, eu quero minhas costas. Então, hoje nós vamos fazer massagem relaxante. Saber essa diferença. Eu posso até pedir para você explicar aqui, que foi um conhecimento que eu não tinha, e você me trouxe, que foi muito importante, assim, isso ficou bastante na minha cabeça, sobre a diferença de uma drenagem e uma modeladora, se me permite nesse podcast, por quê? Isso, nós como leigas, clientes, pra gente, quando ela vem com aquela, a moça fala assim, né, a fisioterapeuta, né, ela fala, dá pra fazer uma drenagem modeladora junto. Dreno modeladora. Isso mesmo, tá na moda. E a gente fala, putz, dois em um, perfeito. Então, assim, agora eu sei. Perfeito, maravilhoso, 2 em 1. Tô pagando X valor e tô ganhando 2. E é isso mesmo, Então, eu queria que você falasse um pouco, e isso, gente, não tava no roteiro, hein? Mas é importante, hein? É importante a gente, você, né? Ainda bem que eu gosto de dar Mas aula, ensinar, a Débora gosta bastante. Mas pra vocês que são profissionais do assunto, é algo meio óbvio. Mas pra gente que é cliente, não é óbvio. E então, é falar isso. fundamental. Essa conscientização, eu falo, todas as pacientes, nós como profissionais, nós temos o dever, a obrigação de explicar o que está sendo feito ali. Então, qual que é a diferença, igual eu expliquei para a Nath, como eu explico sempre para as alunas, para todo mundo? A diferença da massagem modeladora para drenagem linfática, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala modeladora, o nome em si já entrega. Modelar. Quando eu vou modelar um corpo, eu vou modelar um corpo com uma cinturinha magrinha, com um bumbumzinho bonitinho. Eu não vou modelar tecido adiposo, tá? Ninguém modela gordura e ninguém quebra gordura com mão. Mão não quebra gordura. Perfeito. Então, só essa explicaçãozinha, a paciente ela já abre a mentalidade, ela já consegue entender. Então, realmente, modeladora não é para mim se eu tiver gordura localizada. Primeiro, eu tenho que tratar gordura para depois modelar algo, né? Então, não tem sentido nenhum paciente que tem gordura localizada, que tem que trabalhar tecido adiposo, querer pedir modeladora. Não tem sentido isso. Então, fica um jogo de engana. Profissional enganando o paciente sendo enganada por profissional e achando que está pagando porque a amiga faz, então ela quer fazer também. Tá? Então, modeladora é corpo magrinho, que não tem gordura localizada e que nós vamos fazer uma massagem um pouco mais energética ali, talvez até com um ativo, né? Térmico ali, para poder modelar cintura, bumbum, alguma coisa assim. Então, isso não tem nada a ver com drenagem linfática. São antagônicas as duas situações. É antagônico. Modeladora é uma pressão, é um movimento diferente, é um ritmo, libera tais hormônios, né, na pessoa, é uma massagem mais forte e tal, não tem direcionamento correto. A drenagem linfática é totalmente o contrário. Ela é unidirecional, ela tem uma direção só, né? Ela tem uma pressão X, como eu sempre falo, um direcionamento, então, um ritmo. Então, não existe dreno, modeladora numa sessão só. Se a minha paciente, igual a Nath, por exemplo, é magrinha,
Não tem gordura localizada no abdômen, só retém líquido mesmo, né? Como todo mundo. Então, assim, ela quer fazer os dois? Tem indicação para os dois. Só que uma sessão, eu vou lá para atender e vou fazer drenagem linfática. E o outro dia, a gente faz modeladora. Perfeito. Aí, tudo bem. E para quem quiser saber mais, a Débora tem um curso. Verdade, gente. Tem meu curso ainda no Hotmart de linfofisiologia, de teoria e prática, que tá muito legal também sobre isso. Super claro e super importante a gente, Muito como legal. cliente, saber disso. É muito legal. Eu falo que, nossa, é o meu sonho o dia, o momento em que chegar onde todo o público final da estética conseguir ter esse Ter a conhecimento, consciência. essa consciência Sim, do sim. que é cada tratamento, o que é o nosso organismo, o que é a estética integrativa, olhar a paciente como um todo, esse organismo como um todo, não só partes do corpo, Isso. né? Então, mas nós vamos chegar lá, gente. Porque às vezes as pessoas fazem os procedimentos sem saber o que é, Sem saber. não tem o resultado que espera e para de acreditar Foi na o que eu estética. falei, a gente leiga acaba gostando ou não gostando de uma drenagem pela força que faz, pelo carinho, E não é sobre isso, né? Então é bem é legal sobre você isso. trazer esse conhecimento mais técnico que a gente, como cliente, não tem e que faz toda a Faz toda diferença. a diferença. Depois, porque realmente é uma drenagem, que realmente é uma modeladora. E, gente, não existe drenomodeladora, vocês viram, né? Pronto, amém. Uma hora isso não vai Pronto. existir mais. E tem grandes clínicas, infelizmente, de nome e vendendo pra caramba a granomodeladora. Mas enfim. Exato. Aí nós vamos entrar agora mais em cirurgia plástica, gente, tá? Em pré, intra, pós-operatório. Hoje, Brasil e Estados... Antes, até 2020, Estados Unidos era primeiro lugar de cirurgias plásticas. Hoje, Brasil e Estados Unidos já estão lado a lado ali, empatados praticamente, tá? Com esse número. Então, nós temos aí as cirurgias que mais são realizadas no Brasil hoje. Primeiro lugar tá a prótese, silicone, Mamária. mamária. Depois tem a lipo. Em terceiro lugar, bléfaro, que também faz muito, né? A parte de pálpebra, de olho. A blefaroplastia é a pálpebra que corta. Porque Tenho começa a muito pesar. interesse. Nossa, já Bléfaro quero fazer. Bléfaro é fundamental porque não é só estético, né? Entra a questão de começa a atrapalhar a vista. A Aham. pálpebra começa a pesar. Já é minha próxima, já das minhas listas de 1000 cirurgias plásticas que eu Bléfaro tenho, é a também queria próxima. fazer. A minha Aí o também médico tá que bem tiver feita. interesse. Me chama. Então, bléfaro, aí depois tem abdominoplastia Aham. e depois rino. Rino foi o que você fez. Inclusive, Uma das. quais são as cirurgias que você fez? Eu já fiz 2 vezes rinoplastia. Já fiz uma vez mentoplastia, pra quem não conhece, colocar a prótese no queixo. A sua rino ficou linda. Ficou, né? A secundária, a primária, não é? gostei muito. Tá. Mas tudo bem, eu tinha 17 anos, faz mais de 10 anos. Não que eu queira comentar a minha idade aqui, mas já faz um tempo. E naquela época era outro método, né? Então, não tinha esse de hoje em dia de tirar um pedacinho da costela, colocar, o que faz segurar hoje tem mais da ponta tudo. pra cima. É. Então também não é um julgamento, né? Na época ficou maravilhoso, mas a minha ponta foi caindo aos poucos. E aí a secundária eu adorei. A mentoplastia também gostei bastante, que foi quando eu fiz a minha primeira vez, a rino. Então, quando eu tinha 17 anos, eu fiz mento e rinoplastia. Nessa segunda vez, eu fiz só a rino. E também já fiz 2 vezes a prótese mamária. Na primeira vez, eu coloquei 300 ml. E aí, depois de uns anos, eu achei que podia ter mais. E aí eu aumentei um pouquinho bastante. Eu tenho prótese também. A única coisa que eu fiz até hoje foi prótese, mas o meu é 250. Uhum. Mas eu sou miúda, né? Sempre fui mion. Então, Sim. assim, não adiantava colocar Sim, muito. O sim. médico queria, porque às vezes eles querem dar uma exageradinha, né? Aham. Ele queria 300, eu falei, não, 250. E eu tô super satisfeita Super com a minha. Também tem satisfeita. 3 anos a minha. Sim. Não, mas assim, a gente falando aqui, eu já tenho interesse de fazer outras. Por exemplo, essa que você falou do Da olho. Bléfaro. Já quer. Já quero sair daqui, já marcar. Então, qualquer médico quiser me chamar aí pra oferecer. E também a de abdominoplastia. Agora não, mas acho que depois que engravidar, tiver filho e tudo mais, eu quero dar aquela aqui, ó. recalchutada e já... Ó, quem já tá fazendo os orçamentos aí, a mamãe de primeira Aí, viagem. ó. Mas pra prótese, na verdade. Pra prótese. Que é algo que eu nunca tive interesse. Aham. Você sabe, né? Eu sempre Mas falei, é a não quero. Mas é a Não. necessidade agora. E não é nem questão de estética, assim. Eu Sim, sim. não gosto nem de peito grande, sabe? Pra mim, É assim, que- o meu tá bom o tamanho, só que depois da amamentação, 2 anos ali, um bichinho pendurado. Na verdade, existe também, né? Hoje, algumas crenças, existem alguns preconceitos sobre cirurgias plásticas. Eu sou super a favor de cirurgia plástica. Só que, assim,
Tem quem quer pela estética só, que quer transformação? Tem. Né? Aí já entra realmente um pouquinho a polêmica, né? Da mulher, porque aí entra a questão de autoamor, de autoestima, de tipo, doutor, eu quero ficar igual essa pessoa aqui. Aí já entra, né? Às vezes precisa até a terapia, nesse caso, é mais importante do que a cirurgia plástica. Foi igual quando essa secundária que eu fui no doutor, ele falou assim, como que você quer o seu nariz? Aí eu falei, doutor, eu quero ficar igual o filtro de Instagram. Eu ia falar sobre isso já. E ele falou, tá bom. De verdade, assim, não sei se mas eu tô me achando igual o filtro de Instagram. O meu nariz tá muito lindo, sabe? E aí eu falei, era isso. Porque assim, é difícil você pegar uma referência de uma mulher que tem uma fisionomia diferente da sua, né? E falar, eu quero o nariz assim. Aí ele olha e fala, não combina com você. E aí ele faz um diferente e você fica frustrada. Daí eu falei, eu queria aquele nariz de Instagram, que todo mundo quer o nariz de Instagram, aqui, quer o imagem, sabe? Mas, ó, beleza. O aumento da cirurgia plástica nos 3 últimos anos se deve pelos filtros do Instagram. Sim, com certeza. Tá? Porque a gente olha aquela coisa gente. maravilhosa, que você tá horrível, você acabou de acordar, e aí você coloca o filtro e tá tudo resolvido. Mas o que não é bom, né? Porque isso mexe muito com não é bom. a parte psicológica da pessoa. Não é todo mundo que tem condição de fazer a cirurgia. E de estar toda hora se cobrando, querendo mais. Porque cobra muito. Exatamente. Agora, tem casos que é super necessário a cirurgia, né? Justamente para mudar isso. E não, assim, transformar, mas mexer em algo ali que incomoda desde a juventude, por ter sofrido um bullying. Ai, gente, minha orelha tá escondida aqui, ó. Eu não mais um médico. Eu não gosto de mostrar, mas logo também quero fazer minha orelha. Nossa, minha orelha desde... de adolescente, eu sofri vários apelidos. Mas você viu, é coisa que só você percebe, coisa que a gente se cobra, eu nunca prestei atenção. Depois que ela começou a falar, eu fui olhar. Mas assim, não é nada muito grave, justamente por isso que eu procrastinei até agora, né? Mas o que me incomoda? Vou falar no meu caso, tá? Da orelha. Eu acho lindo, por exemplo, penteados para um casamento. Um penteado. Eu acho maravilhoso aqueles coques alto, bem puxado. Eu acho lindo aquilo lá num casamento pra maquiagem. Eu nunca pude fazer o coque, gente, porque não, mas se ela fizer, ninguém vai perceber a orelha dela. Mas assim, só ela. Mas aí que tá. Pra mim mesmo. Sim, é pra você. Eu comigo mesma, no espelho, se eu fizer um coque, eu posso estar maquiado o que for, eu vou olhar. Porque eu tenho uma que é um pouquinho mais aberta que a outra. Entendi. Então assim, olha, eu vou te falar uma coisa que talvez vocês queiram me matar, porque eu tô falando isso num podcast. Pra um público. E assim, não façam o que eu fiz. Mas funcionou. Que eu fiz o tal do coque, a minha orelha também colou. Um pouquinho. E eu colei com Super Bonder. É perfeito! É perfeito. Você sabe, e sai né? no banho, gente. Sai no banho. Você lava, assim, quando eu postei isso que eu fiz, o pessoal, você tá louca, não sei o quê. Gente, ficou maravilhoso, ficou perfeito. Depois eu passei. Só que tem um problema. Teve uma vez que eu fiz que uma das orelhas soltou no meio da festa. Gente, mas não façam, pode ser que alguém tenha alergia, alguma coisa. Eu estou vendo isso aí, eu já contei pra Angélica. Foi exatamente, eu não deixei acontecer isso porque eu resolvi não ir, eu tirei antes de ir. Mas eu cheguei, olha isso, gente, nós estamos contando isso aqui em podcast, mas tudo bem. Eu cheguei a colar, as meninas falaram, coloca Super Bonder. Isso eu tinha, hoje eu tenho 39 anos, eu tinha 18 anos, tá, gente? As meninas, cola, né? Coloca, beleza, colei com Super Bonder. Só que aí chega um momento, por causa da cartilagem, começa a doer. Aí eu falei, isso aqui tá doendo. Eu falei, quer saber? Antes, saindo pra festa, eu falei, eu vou tirar. Porque você imagina se solta uma só na festa, eu vou ficar, não vai dar certo. Aí foi onde eu tirei, desisti, fui sem mesmo. Pegou o brilho, meu cachorrinho. Ó, achei que tinha sido só comigo também. Não, isso daí já tá virando moda, eu acho. Mas não façam. Não, operem. Operem. Espera e faz a cirurgia, exatamente. Né? Tá, então agora vou fazer algumas perguntinhas. Vamos direto agora ao assunto mesmo, sobre o nosso trabalho da Integra, tá? Como que funciona, como que a gente trabalha. E, Nath, então você já fez rinoplastia? Mamoplastia e mentoplastia, que é a prótese do queixo. Tá, queixo, nariz e mama, né? Ficou satisfeita com as 3? Bom, do nariz, como eu comentei, eu fiquei satisfeita na segunda vez. Tá. Na primeira vez que eu fiz, eu fiquei satisfeita por uns 3 anos. E depois a minha ponta foi caindo. Foi quando eu comecei a colocar preenchimento no nariz. E aí o meu médico falou, ou você opera e faz logo a cirurgia plástica, ou você para de pôr preenchimento. Porque a anatomia do seu nariz mudou muito desde que você fez a tua cirurgia.
né? Quando você faz, ela muda. Sim. Então, quando o médico coloca uma cânula no teu nariz, ele não sabe mais onde ele tá mexendo, e eu não tenho propriedade para falar, mas foi mais ou menos o que ele me explicou. Então, você pode correr risco de uma cegueira, por Necrose, exemplo. tudo. Exatamente. Então, É. assim, primeiro, o barato que vai sair caro, porque você fica aí fazendo preenchimento que é muito mais em conta, né? É. E aí a cirurgia, mas se você somar todos os preenchimentos que você faz em 3 anos, por Mas exemplo, você faz a cirurgia, sim, né? Sim, tem isso E também porque é aquela questão, eu não queria entrar numa mesa de cirurgia de novo, ficar aquele tempo todo roxa, sem trabalhar e tudo mais. O pós de rino é muito ruim? Então, Dói, a primeira vez foi mais tranquila, a segunda vez, como eu precisei tirar a costela, porque a partir da secundária, você precisa tirar a costela ou da orelha ou Sim. aqui debaixo do peito, porque você não tem mais cartilagem, né? Então, você tira um pedacinho, uma lasquinha e coloca. Da onde ele corta, que no meu caso foi no mesmo lugar do silicone do peito, Ah, tá. pra tirar essa cartilagem e Pra colocar. usar a cicatriz ali. Exato. Isso dói um pouco. Porque aquele movimento de você levantar da cama e tudo mais, Alongar. isso dói. Uhum. Mas o nariz não dói, não dói. Só que você fica aí uma semana sem respirar direito. Comigo ficou tudo bem porque eu respirava já pela boca. Então, quando eu fiz a cirurgia, eu já estava acostumada a respirar pela boca. Sim. Agora, quem não tá acostumada, acha que tá com falta de ar a semana inteira. Pra adaptar deve ser ruim. E ficar os 5 primeiros dias dormindo meio que sentada, incomoda bastante. Mas quando você vira de lado, você não... alguém que tá do teu lado precisa de acordar e falar não, porque você precisa ficar de frente. Se você apoia aqui, por exemplo, ou aqui, você pode deformar o seu nariz. São esses detalhes, é igual mama. É. Né? Fica lá 20, 30 dias dormindo só de barriga pra cima, a gente fica super tenso. Eu acho que isso é complicado. A da mama, pra mim, foi fichinha. Assim, Mas acho você que... chegou a fazer drenagem quando mexeu no nariz? Eu fiz, na verdade, na primeira vez que eu tinha feito, eles não colocaram aquelas fitas. Como é que fala Tape. aquilo? As tapes pra drenar um pouco, pra evitar de inchar. Nessa segunda, na época também não tinha, acho que, acesso a isso, era muito raro as pessoas que usavam isso. Hoje já é bem mais. Hoje é muito acesso, mais, exato, muito mais comum. Então, eu fiquei com as tapes, e aí a fisioterapeuta fez algumas drenagens aqui Faciais, assim, tá. até com uma bola de gelo, não sei como é que funciona. Na verdade, a drenagem facial pós-operatório é a mesma coisa pro corporal. A gente segue sistema, anatomia e fisiologia, né? Também não tem muito o que inventar. É legal, às vezes, pôr um gelinho, alguma coisa que tá, beleza. Mas, assim, o negócio é direcionar linfa mesmo pro lugar correto, né? Pra cadeia linfática ali onde tem que direcionar. E se a gente não quiser deslizar o toque, hoje a gente tem no método que a gente usa, da linfoterapia. A linfoterapia estética, gente, quem é o idealizador é o Daniel Zuck, tá? Que é meu mestre também, que foi meu professor. Para deixar claro aí, que é uma pessoa também que eu admiro bastante. Então, essa metodologia, né, a linfoterapia, a gente tem o estímulo de cervical, que a gente pode realizar ali durante 20 minutos aqui, que já vai ativar o sistema linfático do corpo todo, sistêmico, né? Então, só da gente estar trabalhando o estímulo ali cervical, o edema que está aqui na face já vai melhorar. Então, assim, o médico fala, não quero que coloque a mão agora, não é para começar o pós agora, só daqui, 5 dias, por exemplo. Hoje, tem médicos que não sabem, né, que a gente tem esse recurso, esse estímulo de cervical, que não vai precisar colocar a mão aqui, né? E a gente vai só estimular a cervical, vai colocar um ILIB, um laserzinho anti-inflamatório, que é sistêmico também. Que interessante, tá vendo? Isso eu não sabia, isso não foi feito Exatamente. em mim. O taping, né, que a gente usa também. Então, hoje são vários recursos para a gente começar um pós imediato, que seja apenas uma rino, né, imediatamente. E a drenagem corporal, ela também serve para rino, por exemplo? Você fazer a drenagem aqui, vai ativar? Eu gosto, assim, né, se eu já tô ali para atender a paciente que fez alguma cirurgia facial, eu já trabalho, eu já vendo e já trabalho a drenagem linfática corpo todo. E finalizo com a face. Perfeito. Né? Porque, gente, drenagem corporal é para todo mundo, para toda hora e para sempre. Trabalhar sistema linfático. Porque o corpo é um só também, né? Só, o sistema linfático é um só para todo mundo, né? Eu falo. Então, assim, vai realizar o facial ali no pós-operatório, já vê se a paciente provavelmente está ali com retenção de líquido, sim, né? Recebeu soro lá no hospital, anestesia, isso e aquilo. Isso Então, incha bastante, já né? realiza a drenagem completa Total. e finaliza com o foco na face. Uma pergunta, assim, sei que eu sou a entrevistada, mas uma dúvida.
Quando eu fiz a minha cirurgia, a mamoplastia, eu não que fazer drenagem. Não era algo que eu... O médico falou, se você quiser fazer, ok, mas não precisa. Qual que é a opinião de vocês sobre a drenagem, a necessidade da drenagem, seja no peito, seja no nariz, enfim, ou qualquer lugar do corpo? Ela é muito importante ou é realmente algo que só se a paciente quiser fazer para poder desinchar mais rápido? Não, na verdade, assim, a drenagem ela é super importante. Tudo que for feito no organismo que gerou qualquer agressão com cânula, com perfuração, que causa um edema, um hematoma, algo assim, o pós-operatório ele vai auxiliar nessa recuperação mais rápida, cicatrização melhor, dor, né, incômodo da paciente, isso vai ajudar, vai melhorar muito. Então, é para todo mundo, até mama. Tem médicos que fazem bastante mama e não indicam, porque falam, mama não precisa de pós-operatório. Não é que não precisa, tudo precisa de pós-operatório. Mas a mama, ela consegue realmente, é uma agressão menor do que uma lipo, do que a abdominoplastia, é algo mais concentradinho. Mas, Débora, se a gente fizer um pós-operatório, fechar ali umas 10 sessões, eu fiz só a mama, vai me ajudar? Vai ser mais rápido o processo? Com certeza. Legal. Vai evitar uma deiscência, abertura de um ponto, alguma coisa assim? Vai evitar. Hoje tem a ozonioterapia também, né? Ozonioterapia. Hoje nós utilizamos, né, de LED, laser, ozônio, a drenagem manual, o tape. Então, são várias coisas que vão ajudar, vai evitar complicação. É isso que o médico tem que pensar. E mais uma pergunta. Eu tô fazendo perguntas que provavelmente o público gostaria de entender, que para vocês claro. às vezes é óbvio e pra gente não. O que é a ozonioterapia? Ozonioterapia hoje está em alta, tanto na estética quanto na área médica, né? Ozônio, então nós temos mesmo, é o ozônio, né? O O3. Ele pode ser colocado hoje, trabalhado de várias formas. Então, tem esse gás, né? Que a gente pode trabalhar retal. Retal, entrou na mucosa ali do reto, já vai... Esse ozônio ele vai agir onde tem que agir. Onde tem inflamação, né? E vai ajudar no sistema imunológico, bactericida, fungicida, tudo. Então, tem esse meio retal, que não dói nada e que vai agir sistêmico. Temos o ozônio local, que é com a seringuinha e com a agulha mesmo. Por exemplo, eu estou com uma ferida aqui no meu braço, então pode ser feito local também. Legal. Arde, o local ele arde, ele é chato, arde um pouquinho mais, mas também ótimo. Tem em forma de bag, por exemplo, estou com essa mão toda queimada, de ferida, um processo inflamatório. Tem vamos falar, né? Um saco, porque é uma bag que a gente coloca própria, amarra e libera o gás, o ozônio ali dentro. Fica ali, naquele ambiente ali dentro do saco, em contato com a pele, né? Tem o ozônio que o pessoal libera no ar também. Na época do Covid tinha muito, né? Em alguns ambientes que eles colocavam soltando ozônio, assim, Que interessante. né? Por conta de bactéria, vírus e tudo mais. Então, o ozônio Tem hoje... o óleo também, né? E tem o olhinho, exato. A gente sabe porque a gente utiliza nos pós-operatórios. O óleo ozonizado, tem umas marcas que realmente existe o ozônio ali dentro daquele óleo, tá? E a gente consegue trabalhar também em cicatriz de pós-operatório, feridinha, e é infinito, tá? Os benefícios do ozônio Legal. hoje. No pós-operatório ali imediato, a gente sempre, a equipe, as meninas sempre levam o olhinho de ozônio, a gente trabalha em feridinha, tirou o dreno, ficou uma aberturinha, tá? Uma infecçãozinha, a gente usa o olhinho de ozônio ali também. É muito Super legal. interessante. É importante, então, para trazer como conhecimento também, no meu ponto de vista, eu conheci a Integra muito como uma empresa de pós-operatório. Mas eu vejo que eu usaria a Integra para outros momentos da minha vida, não só o pós-operatório, né? Com Então, por certeza. exemplo, eu tenho uma cicatriz de algo antigo que eu fiz. Eu posso falar com vocês para a gente conseguir resolver, né? Até mesmo a fibrose tardia. Exato, Tem legal. pacientes que precisam consertar uma fibrose, já tem 1 ano que fez a cirurgia. Inclusive, uma pessoa procurou a gente, né? Procurou, Com uma fibrose tá tardia. com fibrose, já fez um ano já que fez a cirurgia, mas tem ali. Dá pra gente trabalhar algo ali para melhorar aquele tecido, reorganizar, né, aquelas fibras de colágeno ali, porque o que é a Perfeito. fibrose, né? Pela agressão que o organismo sofreu, da cânula, do corte, arrebentando vasos, estourando e tudo mais, ocorre uma agressão. Quando a gente sofre essa agressão, para o nosso tecido reparar isso, a gente precisa de colágeno, tá? Perfeito. Então, só que como é muito agressivo, de um jeito... O nosso organismo produz colágeno em excesso.
E aí vem esse colágeno todo desorganizado no tecido, que aí forma ou o cordão de fibrose, ou a placa, ou o ponto. O que é isso? Excesso de colágeno que se formou ali de forma desorganizada. Então, nós temos técnicas para poder reorganizar, manual também, né? Tem algum eletroterapia que ajuda também. Então, Legal. a gente consegue atender uma pessoa, uma paciente, com 1 ano depois que fez cirurgia, mas que ela quer consertar alguma coisa, Perfeito. tá? Legal, muito E bom. aí entra também a importância do pós-imediato, né? Para evitar que aconteça. Exatamente, Gê, bem lembrado. O pós-imediato para todos os médicos, gente, que às vezes, né, não dá tanta importância para o pós-imediato. Pós-imediato que a gente fala é assim, ó, saiu do centro cirúrgico hoje, já dá para começar dentro do hospital mesmo, no quarto, quando o paciente vai para o quarto, ou no dia seguinte, a hora que ele recebe alta e vai para casa. Isso é pós-imediato. Aí a gente já faz 10 sessões seguidonas ali. Legal. Né? Por quê? Esse cuidado, essa drenagem sendo realizada de forma correta, fazendo um raciocínio clínico ali nesses 10 dias para saber quais os recursos certos ali para usar, vai evitar tudo isso. Vai evitar deiscência, vai evitar fibrose, vai evitar dores, né? E quando nós, equipe, né, a gente está fazendo esse atendimento, está complementando esse trabalho para o médico, a gente também tira aquele trabalho do médico também, da paciente, às vezes ter que ficar Voltando para o médico toda vez, ligando, indo fazer retorno, porque não está bem, porque isso, porque aquilo. Não. Esse trabalho, nós pegamos essa responsabilidade. Por isso que eu falo para os médicos, doutor, enquanto elas estiverem com a gente, a paciente, enquanto ela estiver com a gente esses 10 dias, eu vou cuidar. Nós, a equipe, vamos estar cuidando para livrar um pouquinho. A gente recorre ao médico, no caso eu, né, recorro ao médico, se for algo muito grave. Senão, nós vamos dar todo aquele cuidado ali que ela precisa. Então, eu vejo, né, com toda essa aula que eu tô tendo de vocês, o quanto é importante, porque eu também, de novo, como cliente, né, como paciente, cirurgia plástica não é uma coisa barata, principalmente no Brasil, a gente sabe disso. E às vezes a gente fala assim, eu vou querer economizar porque... já gastei, sei lá, quantos R$1.000 uma cirurgia plástica, então eu vou evitar de fazer as drenagens. O médico sugeriu 5 drenagens, vou fazer 2, porque já vou fazer alguma coisa, né? Então, é importante a gente entender aqui que o barato pode sair caro. Barato sai caro. Então, às vezes a gente quer dar uma economizada e que fala, eu não vou fazer. E aí, você tem todos esses problemas aí, como você colocou, que você pode ter até 1 ano depois, por conta de evitar de gastar ali no momento com pós-operatório correto. E aí, você gastou mó grana para fazer uma cirurgia plástica e você perde ela por conta de... O barato sai caro, é isso. Exatamente. Então, é bom colocar isso também, porque às vezes a gente quer, e é super compreensível a gente querer economizar, né? Porque não é barato uma cirurgia plástica, mas não joga a sua cirurgia no lixo por conta de uma coisa a mais que pode fazer uma diferença para a tua vida inteira depois, né? Ou talvez até que ter que ir para uma mesa de cirurgia de novo, né? E mais, né? No caso, o conselho que eu dou, né? Tipo assim... Igual, querer pagar um pouco mais em conta, todo mundo quer, né? Questão de todo mundo, né? Quer fazer um orçamento, comparar um preço. Só que, assim, se não tiver o valor de um pós-operatório, não faça a cirurgia. Débora, eu só tenho valor para fazer a cirurgia. Não faça. Por isso também que você pode perder a gente... esse valor que você tinha só para isso. Então, Perfeito. hoje, qual que é a média? A média, tá, gente? De um pós-operatório bem feito, de responsabilidade, tá? Que a gente entrega todos os valores que nós entregamos. Hoje é no mínimo R$250 A sessão. a sessão. E um pacote de Então, 10. assim, então é nossa, eu vou precisar então de mais R$2.500 para fazer um pós-operatório? No mínimo. No mínimo. Importante colocar Muito isso no importante. orçamento, Coloca. né? E aí, Porque- o que a gente tenta também colocar na cabeça dos médicos é para eles já indicarem esse pós e falar, não só Exato. indicar, mas falar, você precisa fazer as 10 sessões. Sim. Porque vai mudar o resultado da cirurgia Totalmente, dele. totalmente. Se você pega uma cirurgia sem o pós e uma cirurgia com o pós, é totalmente diferente o E a resultado. forma como o médico indica isso pro paciente. Porque, como eu falei, se o médico falar, você tem que fazer, ele vai fazer. Sim. Se o médico trouxer como, olha, é bom você Lógico. fazer,
todo mundo quer no final do dia dar uma economizada. Sim. Eu lembro quando esse meu último médico, como foi a minha secundária, ele falou assim pra mim, você tem que fazer a câmara hiperbárica. Pra quem não sabe, é aquela cama de oxigênio, né? Que fala Excelente. que você entra nela, fica ali acho que 40 minutos, alguma coisa assim, fechada. hora. Eu tenho claustrofobia. Então, pra mim, foi um desafio, foi muito pior do que fazer cirurgia, sabe? Sim, imagino. Mas ele falou, você tem que fazer. Isso vai evitar a necrose no teu nariz. Então, faça. A partir da cirurgia secundária, a gente sempre indica que seja 3 sessões só, mas você tem que fazer. E outra coisa, o meu convênio cobria, mas a maioria não cobre e é uma coisa que não é barata. Mas é isso, ele falou, você vai arriscar jogar tua cirurgia fora, ter uma necrose por conta de R$ 600 uma sessão? Eu falei, jamais. Jamais. Não E dá fiz. pra brincar, então, né? então, mas foi a forma que ele me trouxe. Se ele falasse assim, Nath, É legal que você é faça. bom fazer? Eu não ia fazer. Porque primeiro que eu tenho claustrofobia, segundo que custa Imagina, R$ 600. eu quero economizar, não é obrigatório. Exato. Né? Agora, ele falou, você tem que fazer mínimo 3 sessões. Ou pode rolar uma necrose aí. Aí eu falei, nossa, Acabou. já tava ali dentro com claustrofobia, tentei É me isso. concentrar e fiz, entendeu? Então, eu acho que a forma como o médico coloca pro paciente é extremamente importante. Agora, isso é uma das perguntas até que eu coloquei, né? Quais foram os critérios, né, pelo qual você escolheu o médico? Então, assim, gente, para escolher um bom cirurgião hoje, né, começa desde a avaliação. Então, assim, eu entendo, tá? Eu que estou em parceria, em visitas com os médicos, fazendo esses contatos todos hoje, que é o nosso público-alvo, são os médicos hoje, né? Não só a paciente. E eu percebo assim, tem médicos que não querem, por exemplo, indicar alguém. Eles não querem amarrar, eles querem deixar a paciente à vontade. Isso é legal? Por um lado, tá? Acho que não. Não Por é quê? legal. Deixar a paciente à vontade quer dizer igual a sua paciente procurar uma profissional de pós-operatório, que talvez não vai ser tão legal, não vai ser um trabalho bem feito, e vai voltar isso para ele. Vai realizar uma Ele vai adrenomodeladora. ter mais trabalho, ele vai talvez ter que consertar algo ali que foi feito. Então, assim, né? O que é mais legal? Aí, vamos lá. O que é mais legal? O médico indicar, fazer a paciente dele realizar com alguém que ele já conhece, que ele já conhece o trabalho, né? Que ele tem confiança, que ele sabe quem é. Isso é mais legal? Ou é mais legal ele deixar ela à vontade porque, eu não quero, eu não tô amarrado com ninguém? Aí fica a reflexão, né? Sim, sobre o critério de escolher um médico, de todos os meus casos que eu fiz cirurgia, inclusive tratamentos estéticos, primeiro, a indicação. A indicação de pessoas de referência. Então, uma amiga, um familiar, falaram muito bem, não uma indicação nas redes sociais. Porque Claro. hoje em dia, você, né, Ali tem de tudo. você paga e a pessoa fala bem de você. Então, a indicação que eu quero dizer são pessoas que eu conheço. Primeiro, me deu indicação, eu vou pesquisar sobre Instagram, grupos de Facebook, não sei, para quem não conhece, tem muitos grupos de Facebook de rinoplastia, por exemplo. Ah, sim. Então, isso é bem interessante. Você vê ali, né, os comentários, aí eu digitei o nome do médico, e aí eu vi todos os feedbacks que as pessoas falavam sobre ele. Inclusive, as pessoas vão postando fotos do antes e depois, do processo de pós-operatório. Então, isso é muito interessante. Então, as pesquisas, né, em Google, Facebook, Instagram, sobre o médico. Eu gosto muito de ver o antes e depois desses médicos. Sei que eles não podem postar isso nas redes sociais, mas eu tento ir na consulta e pedir para ele me mostrar alguns exemplos, né? Então, acho isso bem interessante. Legal. Obviamente, o preço conta muito. Quando uma cirurgia é 20 mil e a outra é 40 mil, é o dobro. Então, eu vou querer a de 20 mil. Mas quando o valor é coisa de 2, 3, 5 mil reais de diferença, eu não olho pelo valor. Porque é algo para a vida inteira. Então, assim, eu prefiro economizar e esperar um momento certo que eu esteja com budget para poder gastar, do que eu querer economizar 5 mil reais. Inteligente, forma Exato. Então, assim, inteligente. o orçamento interfere? Obviamente. Claro. Mas quando a gente tá falando de 20 para 40, por exemplo, tá? Um dobro. Não quando a gente tá falando de 20 para 25. Isso para mim não interfere. E assim, também é muito importante colocar que você não falou de quantidade de seguidores no Instagram. Não falei porque isso não me importa. Por quê? E não mesmo, eu sou prova viva disso. Isso não me importa.
Eu não me importo com isso. Tanto é que eu sou uma pessoa que, como você mesmo falou, eu tenho 7 mil seguidores, mas o tanto de cliente que eu trouxe para você pelo meu post foi uma coisa mais real. Então, eu não me importo com isso. Eu sei que, por exemplo, você pega um médico, ele atendeu um famoso, boom, ele estourou nas redes sociais. Sim. Então, porque ele às vezes atendeu uma pessoa que é influente, ele conseguiu milhões de seguidores. Então, para mim, isso não me pega, isso não me importa. E assim, obviamente, a gente tem que entender que tem o reconhecimento daqueles que fazem um bom trabalho e tem os seus seguidores. Sim. Não é sobre isso que eu tô falando. Real. Exato, que é real. Mas o que me pega, como eu falei, primeiro é a indicação de alguém que eu tenho como referência. O segundo é a pesquisa que eu faço em Google, Facebook, Instagram sobre se falam bem ou se falam mal do médico. Sim. E terceiro, o valor dele. Uma coisa muito importante também que eu não coloquei aqui, mas também é um critério, é a forma como eu sou atendida quando eu vou numa consulta. Então, por exemplo, quando o médico é muito estrela... Disso, só me lembro, eu falei disso com uma paciente ontem, depois eu vou contar. Perfeito, pra vocês. Quero ouvir. Mas, assim, já aconteceu de eu chegar uma reunião, uma consulta de um médico que é Sim. super conhecido, estrela, assim, só faz narizes maravilhosos. E ele falar comigo em 15 minutos. Eu paguei R$2.000 na consulta. Não é justo eu ser atendida em 15 minutos. A pessoa pouco olhar nos meus olhos e falar sobre a minha cirurgia. E ainda falou assim pra mim, se você fechar comigo, você me leva a tua referência no dia. Ou seja, daqui a 3 meses eu vou falar com você de novo? Não. Então, eu não gostei. Pra mim, eu quero me sentir especial e quero me sentir a única paciente dele dos últimos tempos, sabe? Até porque é um assunto delicado, né? Exatamente, já é uma coisa que, assim, é pra vida inteira. A gente tá falando de rosto. Entende? Então, tá falando sobre a minha autoestima, a minha vaidade. E a gente vai com medo, porque é algo que vai mexer. É uma cirurgia. A gente tá super sensibilizado, Exatamente. Entendeu? Então, peraí. Então, se acontecer alguma coisa errada na minha cirurgia, eu vou ser mais uma pra ele e ele não vai ligar pra mim e vai tratar como mais uma? Número. Não quero. Então, assim, eu prezo muito por aquele médico que, se o meu horário de consulta é 1 hora, ele vai se aprofundar no meu caso. Ele vai sanar todas as minhas dúvidas. E eu sei que as minhas dúvidas é as mesmas dúvidas de todo mundo. Ele atendeu 10 pacientes no dia que perguntou as 10 vezes a mesma coisa. Mas ele vai me tratar como se eu fosse a única ali do dia. Claro. E vai sanar todas as minhas dúvidas. E assim, Nath, é muito importante isso, porque hoje o pessoal busca o quê? Todo mundo, gente, busca o quê? Humanização, né? O tratamento humanizado, né? Nessa questão. Quando a gente se depara com um profissional, que a gente está ali para pagar algo para ele, um serviço dele, que ele passa essa parte humana, essa coisa, sabe, que a gente fica muito mais à vontade, na hora, isso fideliza, é 10 pontos na frente ali. Essa coisa do médico ou do profissional tá aqui em cima, sabe? Enquanto a gente tá aqui, o paciente tá abaixo. Isso não conta mais, sabe? Ninguém mais quer isso. Ontem eu estava falando com uma paciente que eu fui fazer uma drenagem, né? Fui atendê-la. E ela estava falando a mesma coisa. Ela passou com um médico que tinha não sei quantos seguidores, super famoso, tal, caríssima a cirurgia dele. Ele atendeu ela, tipo, praticamente deitado assim na cadeira. Sabe, assim, deitado de uma forma, então, assim, super, que ela se sentiu, e foi coisa de 15, 20 minutos também, caríssimo, e já impôs algumas coisas, enfim, não ficou. Então, hoje, eu acho que já é minoria essas pessoas que dão atenção e dão valor só pro status. Exatamente. Né? A hora que chega ali de frente, né, com a pessoa, é o que a gente sente, porque é energia também. Exatamente. Né? Você vai entregar teu corpo, né, a tua saúde, tua vida ali na mão de uma pessoa que te atende desse jeito? Não dá. E aí, só se concluindo, ela fechou com uma outra médica que ela gostou, que ela falou que a hora que a médica foi atendê-la, ela tirou a roupa. Olha, eu já fiz essa cirurgia que você está querendo fazer, mostrou o corpo dela. O que ela sentiu? Ela falou, Débora, eu senti uma amiga comigo ali. Exato, acolhida, ela não né? teve mais dúvida. Então, assim, aí você fala, bora nossa, fechar, cartão na mão já. Aí você fala assim, nossa, mas hoje eu sou médica. Imagina que eu vou mostrar o meu corpo para uma paciente. Então, hoje não é mais isso. Não é, entendeu? Vamos, né, cada um, assim, né, como ser humano, entender que não é isso que funciona mais. A Angélica sabe, quando a gente vai fazer busca para fechar parceria com os médicos... Eu ia falar sobre isso. Que a gente vai, a Angélica faz o contato, tem a Paloma também, né? Nossa assistente que entra em contato pelo nosso WhatsApp. E tem... Gente, eu não sei o que acontece, mas tem médicos, tem pessoas, né? Tem profissionais que
eu não sei o que eles pensam, né? Tipo, eles não dão resposta, sabe? Eles não dão não, nós não temos interesse, obrigado. Eles nem respondem, isso é muito feio. Não responde o bom dia, boa tarde. Não Oi, tudo respondem, bem, né? Sabe? E assim, tudo bem, não tem tempo? Ninguém tem tempo hoje, gente. Ó, a minha vida, como que tá? Uma loucura, eu também não tenho tempo, mas eu preciso prestar, né, dar uma resposta, ser Sim, com humana com as certeza. pessoas, né? A gente precisa disso também. Já tem os outros médicos, que, né, inclusive são nossos parceiros aí já, que hora que eles respondem, Nossa, manda até foto. eles mandam foto, você sente à vontade, você fala, puta, que cara gente boa, sabe? Que médico da hora, muito legal. sim. Então, é nisso mesmo, esse português claro que a gente fala. Então, assim, é uma dica aí. É uma Sim. dica para todo mundo. E ainda falando na questão dos números que você estava falando, quando a gente vai fazer a captação, tem muitos médicos ali com 200, 300 mil seguidores, que você vai ver, eles não têm demanda. Não tem demanda. Exatamente. É só número. Às vezes, um ali com 2 mil, 2 mil, 3 mil seguidores, tem uma demanda maravilhosa, né? Exatamente. E às vezes, você vai olhar para o número, não, mas é um médico famoso, tem 300 mil. Às Hoje vezes, não operou dá uma mais. pessoa, cresceu assim e tá lá foi o que você parado, falou. sabe? Atendendo a pessoa assim, Sim. cobrando um absurdo e não tem demanda. Totalmente. Então, É né, isso não mesmo. é um critério de se olhar, assim. Quando é uma indicação, como você falou, uma indicação de família, de Real. amigo. Exato, Aí é uma indicação real. Agora, só olhar ali, não, médico famoso. Então fica a dica aí, né, pra quem tá querendo fazer uma cirurgia, pra zelar pela indicação, uma indicação com Claro. referência, uma pesquisa bem feita, né, Sim, em com grupos, certeza. em Facebook, em Instagram, em Google, sobre o médico, de se sentir acolhida, né, no momento da cirurgia, então sentir que você não é mais uma, né, sanar todas as dúvidas e também se preocupar com o médico que fale muito de pós-operatório. Esse meu médico que eu fiz o nariz, ele, no Facebook, ele era muito conhecido pelo fazer um pós-operatório sensacional. Então, é tudo isso, né? A câmera hiperbárica, a drenagem. Preocupação com o paciente. Eu tinha que visitar ele toda semana. Será que o Estrela ia querer que eu visitasse ele toda semana? É. Não sei, Não, entendeu? E aí nem é só dica pro paciente final, é dica pro médico também. Exato. Então, assim, Exatamente. queria me ver uma vez por semana. Se importava com... Se eu mandava uma mensagem pra ele no WhatsApp, na hora ele já me respondia. Olha, eu fiz um negócio aqui, arranquei um ponto. E aí ele, Nath, vem aqui, vamos olhar, Olha ou me manda uma isso. foto, me manda um vídeo. Isso é extremamente importante. Por mais que ele tá ocupado, que ele tem um monte de gente para atender, gente, é cada um ali. visto Exatamente. Com todo cuidado, É. né? E do pós-operatório também, que é mais que a gente fala, da importância do nosso trabalho. Por exemplo, tem o doutor que está em parceria com a gente, né, que é assistente também, a gente forma uma rede, assim, ó, de comunicação, é muito legal. A paciente, ela se sente, a gente fala que é a nossa princesa, assim, né? Porque se eu coloco alguém, não sou eu que estou atendendo, por exemplo, é alguma das meninas da equipe, alguma profissional da nossa equipe, tá lá atendendo todos os dias, me manda foto, eu mando a foto pro doutor e pra assistente, tá tudo ok, isso é diário, gente. Relatório, a todos gente os passa dias. relatório. A gente passa um relatório. Doutor, ou então, né, pra secretária, tá tudo ok. Hoje teve banho, hoje não teve banho. Hoje teve dor, hoje não teve dor. Pressão tá ok. Tá melhorando. O dreno já pode tirar tal dia. Isso é diário. Fotos, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então, assim, a gente tá o tempo todo. É um cuidado ali daquela paciente, que a nossa, que a equipe faz, que é diferenciado. Que é o atendimento de excelência que a gente fala, entendeu? E sabe, você falando disso agora, me lembrou de um serviço que vocês fazem, que eu acho muito importante também você trazer aqui. Como eu falei, né, para vocês é algo meio óbvio, porque vocês estão nesse dia a dia. Mas, por exemplo, eu não sabia que existia um serviço de pós-operatório em que você, por exemplo, pega uma mulher, né, que tem filhos, home care. Né, uma mulher que tem filhos, uma mulher que precisa... Filhos pequenos, eu digo, né? Precisa arrumar a criança para ir para a escola, precisa fazer um almoço para a criança almoçar, enfim. Muitas mães, principalmente, deixam de fazer uma cirurgia porque falam, como que eu vou ficar depois um mês cuidando de filho, cuidando de casa, cuidando de trabalho, sem me mexer, sem levantar os braços, por exemplo, seja mamoplastia. Isso é muito legal você falar pra gente, né? Já falou pra mim, falar pro público, como que funciona esse trabalho de home care de vocês, porque é algo que muitas mulheres deixam de fazer uma cirurgia porque não podem se ausentar dos serviços de casa, de mãe, enfim. Então é bem legal, isso daí eu acho que é um diferencial de mercado. Eu sou bem conhecida de cirurgia
plástica Aham. e nunca ouvi falar disso antes. Então é bem legal você comentar. A gente colocou, só uma adenda, a gente colocou o home care através de uma dor de uma paciente, né? Exatamente. Que pegou e falou que tava com medo de fazer a cirurgia, porque não tinha Aham. com quem ficar ali Eu com ela. mesma, na minha primeira cirurgia de mama, eu estourei um ponto, porque eu não tinha, morava sozinha. Eu não tinha quem faz as coisas pra mim. Aí você fala, eu vou só pentear o cabelo, rapidinho aqui, assim, eu penteio. Eu vou só pegar um copo, aí você faz assim, né, no normal. E é o esforço que E aí pode. o copo, estourei um ponto. Então, assim, era uma coisa super simples, mas que eu estourei um ponto e ficou uma marquinha do ponto estourado. Então, é legal você comentar isso. Então, é a dor, né? Que a gente vai muito na dor. Não só a mulher que é mãe, né? Que precisa ali também dos cuidados com os filhos, que são pequenos. Mas a mulher que mora sozinha. Ela mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, né? Tá ali no apartamento, mãe, irmã, amiga, tudo mora fora, só tem ela na cidade e ela quer realizar uma cirurgia. Mas aí vai ter que, né, mãe ou irmão, alguém vir para cá, ficar com ela durante 10 dias e tal. Então, a gente tem esse trabalho de home care, né? Que são profissionais também. Na nossa equipe, hoje, nós temos esteticistas, biomédicas, fisioterapeutas, enfermeiras, biólogas, assim como eu, né? Nós temos vários da área da saúde aí, que tem a especialização em pós-operatório. Então, a gente coloca essas profissionais também para fazer o home care. Como que é? Pode passar o dia todo, prepara alimentação, troca curativo, ajuda a dar banho, já faz a drenagem. Imagina, maravilhoso, né? É um cuidado ali, um intensivão o dia todo. É tipo um spa. Um spa. E tem também a pernoite, né, Gê? Sim. A paciente que quiser o 24 horas, então, né, vai ter uma profissional que nós vamos colocar à disposição ali para ela fazer o atendimento dia, dormir com aquela paciente, né, e ficar os 5 primeiros dias ou 6, que são os principais. Depois, fica mais durante o dia. Mas nós temos essa opção. Né? Porque tem pessoas que fazem também cirurgia, faz lipo de braço, faz prótese, e assim, a pessoa fica assim... Mas uma pergunta, mas ela cuida só da paciente ou ela cuida, por exemplo, precisa fazer um almoço pra... É mais da paciente, mas assim, paciente. Só que assim, precisa preparar um lanche, precisa buscar uma comida, precisa ir na farmácia buscar uma gase que acabou... Vai fazer esse trabalho também. Que legal. Assim, do filho, por exemplo, tem que fazer um almoço, ok. Não vai ser uma babá, não vai ficar olhando o filho, entendeu? Mas ela vai ajudar. Mas vai auxiliar. Nossa, gente, com um serviço desse, eu vou fazer uma cirurgia uma vez por mês. É uma delícia. Então, assim, nós não pode contratar sem cirurgia? Pode. Como que é? Então, assim, a Integra, a gente quer levar, né? A gente quer o nome da Integra, aqui em São Paulo, principalmente, como uma empresa de saúde complementar. Né? Super então, interessante. Complementa tudo isso aí mesmo. Olha, eu sou de São Paulo e confesso, assim, nascida, criada, conheço muito aqui de São Paulo e muito de cirurgia plástica. Não tô querendo puxar saco, mas eu nunca vi esse serviço em São Paulo ainda. Pode ser que tenha, né? Sim. Mas se tem, é muito pouco. Então, acho que vocês vão mandar muito bem aqui em São Paulo. Vamos, já estamos, né? Graças a Deus. Que bom, que bom. Nath, aí no caso, né, igual uma paciente, como você, acho que ela já, não precisa nem falar, né, tanto que ela já falou. Sim. Mas assim, só pra hoje, né, a importância, você como paciente, prefere ser atendida no pós-operatório em domicílio, na sua casa, ou ir até a clínica? Sem dúvidas, em casa. Assim, pra mim é muito importante, porque, primeiro, você tá com dor. Então, você tem que sair de casa. Pra você sair de casa, mesmo que você seja operada, você quer se arrumar, você quer pentear o cabelo. E dói, tá? Você quer tomar um... exato. São Isso Paulo, que eu ia trânsito, comentar. né? Você corre o risco de você ter algum acidente no carro, né? Obviamente, é muito raro, mas pode acontecer. Então, você tá com todas essas condições, né? De você tá com dor, tá estressado, não dormiu bem à noite, porque você não dorme muito bem nos primeiros dias. A questão dos riscos que tem pra sair na rua, ter alguém pra te levar, alguém pra te trazer de volta, né? Sair do carro não é fácil, entrar no carro não é fácil. Então, tudo isso, sem dúvida, o ideal é em casa. Em casa. E você tá vendo que tem... E é isso que a gente, às vezes, fica um pouco triste, né? E tenta trazer esse assunto. Porque tem alguns médicos que não dão esse valor. Se pode proporcionar isso para a paciente dele, proporcione o melhor para a tua paciente. Sem dúvidas. Né? É sobre isso totalmente. Que nós estamos falando. Às vezes já tem uma profissional ali na clínica que atende, só que ela não faz atendimento em domicílio. Então, ela faz os atendimentos ali da paciente que prefere ir para a clínica, tudo bem. Mas a gente tem a nossa equipe que roda São Paulo. Roda. Então, esse é o nosso diferencial aí também. Fazer esse atendimento da melhor forma para a paciente ficar satisfeita. Agrega valor, né? Temos os nossos valores,
que vale muito. Sim, uma coisa que eu acho interessante também a gente dar ênfase, tanto para o médico quanto para o paciente final, é na questão do nosso preço e do nosso valor. Porque o nosso preço, às vezes a pessoa olha e fala assim, não, mas tá caro, eu conheço quem faz mais barato. Só que quem faz mais barato é uma pessoa que atende sozinha, que mora ali perto, que não precisou passar por treinamento, não precisou fazer um curso, não precisou fazer nada do que a gente traz ali dentro. Às vezes não leva uma marca para atender. Sim, não tem e é muito importante também, porque a gente comentar que drenagem de pós-operatório não é a mesma drenagem. E assim, eu sei que eu não tenho propriedade como vocês para falar, mas eu sei que muda a drenagem, por exemplo, de uma drenagem pós-operatória, uma drenagem que você faz no cotidiano, no dia a dia. É muito delicado. Obviamente, né, uma fisioterapeuta, ela vai dizer pra você assim, não, eu faço. Porque ela quer fazer, ela quer ganhar dinheiro. Eu faço drenagem. Exato. Então, assim, tomar muito cuidado com quem faz uma drenagem, com quem faz uma drenagem de pós-operatório. Isso muda muito. E você pode machucar a pessoa, né? Sabe assim, por que muda, Nath? Porque, assim, que tem hora que eu falo assim, sistema linfático é um só para todo mundo. Você não falou isso, Débora? Eu falei. Porém, quando a gente mexe na anatomia do corpo, aí a gente tem que usar o raciocínio clínico em cima daquilo ali. Então, por exemplo, né, o normal da drenagem linfática na região do abdômen, por exemplo, né, quem tem o conhecimento, então a gente direciona infraumbilical, supraumbilical, então vai axila e virilha, né, os linfonodos, falando assim para todo mundo entender. Agora, se eu fiz uma abdominoplastia ali e eu rompi aquela passagem que eu jogava ali para a virilha, então aí nesse raciocínio a gente sabe que tem que mudar o trajeto. Vai tudo axilar, tudo para axila. Então, tem esses detalhes. Sistema linfático é igual, é um só para todo mundo? É. Porém, se a gente mexe no nosso corpo, né, e a gente rompe algumas passagens ali e tal, até quem faz algumas cirurgias, né, que tira axilares aqui, a cadeia, os gânglios aqui, a gente tem que usar o nosso raciocínio clínico. Aí muda. Então, assim, muito cuidado com tudo isso, né? Em questão de pressão, em questão de ritmo, de velocidade. Mas isso, assim, quem quer se aprofundar mesmo, né, que quer estudar fisiologia, anatomia, biologia mesmo, aí tem os cursos, inclusive tem o meu, no Hotmart aí. Depois a gente deixa o link. Exato. Legal. E outros também, né, que são ótimos. Mas, assim, estuda. Eu sempre falo para as meninas, estudem, nunca pare de estudar, né? E leve essa informação, toda essa orientação sempre para o paciente de vocês. Porque essa conscientização que eu tenho sede, sabe? De alcançar, onde um dia todo o nosso público vai entender realmente o que é cada procedimento, o que é estética integrativa, o que é ser de verdade. Sim, perfeito. Então, a gente agradece muito a Nath por estar aqui presente com a gente nesse primeiro podcast da Integra. Muito obrigada, Nath. Foi um prazer. Eu que agradeço, assim, um prazer. Como eu falei, é um assunto que eu gosto muito. Eu domino como cliente, não domino como profissional, mas é um assunto que é muito importante, né? Mexe bastante com a autoestima das mulheres, principalmente, dos homens também, mas mais das mulheres. E é um tema que, de novo, eu conheço bastante de estética como paciente e nunca vi um podcast sobre isso. Então, é muito interessante. Legal. Parabéns pela iniciativa de vocês duas. É muito importante ter isso pra gente de fácil acesso, com tanta transparência que teve aqui sobre os assuntos, né? A gente não mencionou o nome de ninguém, a gente não falou nome de profissional, mas a gente trouxe a realidade, né? Então, é muito interessante isso, assim, contem comigo, parabéns, e tenho certeza que vai ser um podcast que vai dar muito sucesso aí para muita gente. A gente trabalha em rede social e marketing, só que nós não somos só marketing, nós somos de verdade, eu sempre falo isso. Né, isso mesmo. Então, assim, ó, é igual eu falei, quer engajamento de verdade, sem ser milhões de seguidores? Nath tá aí, prova viva. A influência dela é realmente muito boa. Pra caramba. Que amor, e o obrigada. nosso trabalho também. Não sou marqueteira, não sou, né? Pelo contrário, sou taxada às vezes meio de chata, de brava, como professora ou como profissional, porque realmente a gente trabalha com verdades aí, não só com marketing. É sobre isso, a gente tá trabalhando com pessoas e isso, é um assunto sério. Perfeito. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você, Nath. Obrigada. Foi maravilhoso. Um beijo, foi um prazer. Legal.